Vou colocar o Randolph, alguém, né? Vamos lá, alguém sensato aqui. Vou colocar o Randolph falando. Bora lá, gente. Bom, quem puder continuar contribuindo aqui para a nossa live. Afinal de contas, a gente acabou ficando aí alguns dias sem bater meta. Então, eu conto com vocês através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix. folhademocrata@gmail.com. Quem quiser complementar a meta que o Rafael Pazio nos deixou R$ 87. Quem complementar a meta até 120 leva o nosso kit de ecobag mais mousepad, ou pode escolher qualquer um dos livros que nós temos aqui. Friedrich Nietzsche, temos também o Maquiavel, Karl Marx atual, e o livro O que Não Se Pode Dizer, da Márcia Tiburi com o João Williams, as cartas do exílio. Vamos lá, vamos ver o que o Randolph tem para dizer para a gente. Vamos lá, gente, cobertura ao vivo. Não, em absoluto. Essa rejeição é uma... Veja só, nós tivemos indicado pelo presidente da República, pelo menos, 4, 5 nomes aqui ao Congresso Nacional, ao Senado. Nós tivemos a indicação do Procurador-Geral da República, tivemos a indicação do ministro Zanin, tivemos a indicação do ministro Flávio Dino. A indicação do Procurador-Geral da República já havia tido 43 votos. Então, era natural que a votação fosse apertada sobre qualquer tipo de indicação. Nenhuma. Essa é a circunstância do Senado atualmente. A circunstância do Senado diante dessa polarização, e, sobretudo, agora pressionado pelo processo eleitoral. O senhor Não. O resultado aqui é um resultado expresso pelo plenário, que nós respeitamos, lamentamos, mas respeitamos. Não é agradável depois de eu acho que não é agradável para o próprio Senado, não é agradável para ninguém, depois de 124 anos, ter a rejeição de um candidato ao Supremo Tribunal Federal. Senador, mas qual é o reflexo nas eleições agora para o presidente? Eu posso terminar de responder a pergunta dele? Claro. Então, pronto. Então, não é agradável a rejeição de quem quer que seja 124 anos depois. O resultado aqui é pressionado pelo processo eleitoral. Em relação às eleições, agora respondendo a sua pergunta, Lula vai ser eleito presidente esse ano. Não tem impacto nenhum isso daí. É uma decisão dos senadores, a decisão daqui do Senado não é uma decisão do povo brasileiro. O povo brasileiro vai eleger Lula em outubro. Você acha que o presidente Lula deve indicar o Rodrigo Pacheco como queria o Davi Alcolumbre agora? Não. Isso não é momento, gente, para nós debatermos sobre isso. Isso não é momento para isso. O plenário do Senado Federal exerceu a sua prerrogativa. É assim que funciona. O presidente da República indica, o plenário do Senado Federal avalia, sabatina, vota favorável ou vota contra. O presidente da República cumpriu a sua prerrogativa, o plenário do Senado cumpriu a sua prerrogativa. Falhou na sabatina, em algum momento ele vacilou e perdeu o voto ali? Não, eu quero saber do senhor. Se você deixar, eu respondo. Então tá. Vocês assistiram, vocês viram o Supremo Tribunal Federal falar com a firmeza e com a convicção necessária, cumprindo os pré-requisitos da Constituição, de notável saber jurídico e de reputação ilibada. Ele se referiu várias vezes à Constituição. Não tem nada disso, tem uma circunstância... Não tem nada a ver com a reputação do ministro Messias. O ministro Messias é um dos melhores juristas da história desse país. Tem a ver... É o que eu estava falando para vocês aqui. A gente tem que se preocupar com o saber jurídico do ministro. Eu falei algumas coisas que ele disse, não sei se a Xanda pegou o começo aqui, algumas coisas que ele disse, eu achei que ele foi um pouco confuso, puxou o saco do André Mendonça, ele tentou ali uma articulação, porque ele estava vendendo o peixe dele, né? Mas, claro, um discurso religioso, um pouco complicado, sabendo que o país é laico, que foi o Fabiano Contarato, maravilhoso, inclusive, falou da laicidade do Estado. Agora, eu vou trazer uma notícia para vocês, gente, que vocês não vão gostar, tá? Mas eu vou trazer mesmo assim. Acho que vai perder. Alcolumbre crava derrota de Messias antes da votação no Senado. Fala antecipou o desfecho que terminou com a rejeição. Vou trazer aqui para vocês notícia do R7. Vamos lá, vou trazer aqui. Acho que vai perder. Vamos lá. Tá? Notícia do Alcolumbre. Aqui. Vamos ver. Eu vou deixar o Randolph, tá? Mas eu só vou tirar ele um pouquinho para a gente ler junto. Porque como nós estamos fazendo a cobertura
da Breaking News ao vivo, gente. Acho que vai perder por 8. Alcolumbre crava a derrota de Messias antes da votação no Senado. Pouco antes da votação, que acabou rejeitando Jorge Messias, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se aproximou do líder do governo na casa, Jacques Wagner, e fez uma previsão precisa. Acho que vai perder por 8. A fala, dita no plenário dessa quarta-feira, antecipou o desfecho da sessão que terminou com a rejeição do advogado-geral da União por 42 votos contrários e 34 favoráveis, diferença de exatamente 8 votos. A rejeição representou um revés histórico para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi a primeira vez em 132 anos que o Senado barrou a indicação de um nome ao Supremo. O último caso ocorreu em 1894, durante o governo de Floriano Peixoto. Ao longo dos últimos meses, a indicação de Messias enfrentou resistência de senadores da oposição, de setores independentes e até de parlamentares da base governista. Tá? Então é isso, gente. Engraçado, né? Acho que vai perder por 8. Autoexplicativo. Teve articulação do Alcolumbre para ele não ganhar. Já as coisas estão começando a se explicar agora. Bom, vou voltar com o Randolph, tá? Vamos lá, vamos ver o que o Randolph tem a dizer. Tô em cima aqui do Senado para a gente ver o que tem, o que está acontecendo depois disso dos parlamentares que estavam na votação. Ver com a circunstância da política. É uma sabatina e uma votação pressionada pelo processo eleitoral. Perde a condição de continuar na AGU agora? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Não, mas a indicação, a nomeação do membro para a AGU é a nomeação do presidente da República, então não tem nem nada a ver uma questão com a outra. Senhor ministro, o presidente Lula perde politicamente, perde capital político por causa dessa derrota? Não, a gente ganha e vence, a gente ganha e perde aqui no Congresso. Nós já tivemos, quantas vitórias o Lula já teve aqui no Congresso? E por isso resultou em vitória política, quantas derrotas também já tivemos? E depois, a interpretação e o julgamento desse resultado, quem fará? Não sou eu, é a sociedade brasileira que fará o julgamento disso. Muitas das vezes, as posições do Congresso Nacional não dialogam com a posição da sociedade brasileira. Eu acho que essa posição agora não dialoga. Como é que fica a relação agora do governo com o presidente Davi Alcolumbre? Com a mesma institucionalidade de sempre, com o respeito que o presidente da República tem ao presidente do Congresso Nacional. Massinha. Surpreendeu o senhor? Foi bem elástico. Eu já esperava um placar de 16 na Comissão de Constituição e Justiça. Nós tínhamos consciência que esse é um placar apertado no plenário. Nós não iríamos, de forma alguma, dizer para vocês, antes da votação aqui, que nós esperávamos um placar negativo. Não seria coerente com a postura de buscar os votos necessários para aprovar. Não, desde o começo, nós sabíamos que ia ser uma votação apertada, como de fato foi, como de fato ocorreu. Líder, o que acontece agora? O presidente vai encaminhar outra indicação? Rodrigo o presidente vai variar. Não tem nenhum nome. A gente teve um resultado que não foi favorável. Tivemos um revés, vamos avaliar. Agora... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem recebeu no grupo nosso do canal, o meu título era Messias em sabatina do Senado em meio a irmãos de fé e o que eu coloquei também? Politicagem. Gente, foi politicagem pura, isso aí não tinha que ser. Não tinha que ser politicagem. Mas não adianta, é ano eleitoral, a polarização absurda que a gente está vivendo. Entendeu? Agora, um presidente mimado que, não me avisou a tempo, não me comunicou oficialmente, fez toda uma articulação querendo dizer assim, ou você indica quem eu quero, ou vocês vão perder. Infelizmente, a gente sabia do histórico do Davi Alcolumbre com relação ao Messias. A gente sabia. E tem uma coisa aqui que vocês estão falando. Esse discurso religioso do Messias, eu falo com relação a mim, foi um discurso que me incomodou demais. Isso atrapalhou, tá? Teve outras coisas que eu não gostei, que eu já falei para vocês aqui, que foi o tempo do inquérito das fake news, tá? Aí eu entendo que ele foi um pouco mais centrão para poder angariar mais votos, para que ele passasse na sabatina,
mas ele ficou nessa da evangelização, sendo que ele começou dizendo que o Estado era laico. Então, assim, para mim, ele se perdeu no personagem. É o que eu tenho para falar. E eu já falei para vocês aqui no começo da live. Só que em relação à sapiência jurídica dele, ele foi sensacional. A atuação dele também, nos casos do 8 de janeiro, que foi a crítica do Flávio, eu vou colocar um trechinho, eu vou colocar o trecho para vocês aqui. Alcolumbre vai sofrer a vingança do povo nas urnas. Essa vai a pergunta do jornalista. Lula perde capital político? Então é aí que eu falo, gente. Essa questão não tinha que ser conduzida do jeito que ela foi. Entendeu? Foi tudo ou nada. Ele tentou, ele sabia que ia perder. Será? Será que ele sabia que ele ia perder? Eu não sei, cara. Eu não sei se ele sabia que ele ia perder. Eu não tenho tanta certeza assim. De verdade. Mas, gente, o Alcolumbre fez toda essa jogada em afronta ao presidente Lula, assim. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa a dizer. Na Socorro, ele caiu, né? Ele caiu no plenário. Ele caiu no plenário. Eu até mudei a thumb da live aí, porque ele caiu no plenário do Senado. Bom, é que eu acho que não atualizou aí. Agora atualizou certinho. Bom, vamos lá, vamos continuar ouvindo o Randolph aqui, porque o Randolph é uma pessoa sensata. Vamos lá. Qual vai ser? O presidente da República vai avaliar, vai analisar e deve utilizar da prerrogativa que tem de fazer indicação ao Supremo Tribunal Federal. Obrigado agora a ouvir o Senado antes de enviar a indicação, porque ele jogou da cabeça dele. Não está escrito na Constituição que o presidente da República é obrigado a qualquer coisa. A atribuição de indicação de alguém para o Supremo Tribunal Federal é uma prerrogativa que é única e exclusiva do presidente da República. E o presidente da República vai exercê-la, assim como é uma prerrogativa única e exclusiva do Senado Federal sabatinar e aprovar ou rejeitar o candidato ao Supremo Tribunal Federal. O que mudou de ontem para hoje? Ontem parecia amarrado, hoje o presidente da República... Não acho que mudou nada em momento algum. Desde o início, tinha circunstâncias em relação a isso, e nós tínhamos agora uma situação a pressionar a mais, que é a situação de que é uma indicação e uma avaliação que ocorreria pressionado pelo processo eleitoral. O processo eleitoral funcionou, teve uma pressão, teve vários fatores do processo eleitoral que acabaram impactando aqui nessa avaliação. Como foi a relação do governo com o Senado? Em decidir nesse momento, será que foi? Não, a decisão não foi nesse momento. Lembremos que a decisão foi em novembro. E a decisão não existia, lembremos sempre, não existia essa vaga. Desde o começo, a previsão era que o presidente da República indicasse 2 ministros ao Supremo Tribunal Federal. E o fez, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Não poderia o presidente da República esperar que tivesse no curso a renúncia do ministro Luiz Roberto Barroso, por uma razão. É uma decisão unilateral e pessoal daquele que renuncia ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ocorrendo a renúncia, como ocorreu em novembro desse ano, o presidente da República... Ai, socorro! Eu vi que eu não tinha atualizado, na verdade. Eu estava conversando com a Lu, a hora que eu mudei o título, eu não tinha atualizado. A hora que você me falou aqui que eu me liguei que eu não tinha salvo. Obrigada, inclusive, viu, socorro? Que eu acabei vendo que eu não tinha salvo, que o plenário recusou a aceitação aí do... Enfim, recusou o Messias, né? Aí agora que eu salvei mesmo o título, porque estava com o título antigo. Ainda estava. Fez o uso de sua atribuição, de sua prerrogativa. Então, não tem nada de erro disso. A circunstância impôs que a escolha do presidente fosse agora e a circunstância eleitoral pressionou o resultado da votação do Senado. Continua a mesma relação. Nós já tivemos vitórias e derrotas nesse Senado, no Congresso Nacional e no plenário da Câmara dos Deputados. E a relação institucional não mudou. Oi? Mas então, é o que você está dizendo, é o que eu estou lhe respondendo. Nós já tivemos vitórias, nós já tivemos derrotas. Olhando para cá. É porque ele me perguntou, deixa eu olhar para ele. Tá, eu sei que você não viu, mas deixa eu responder ao colega de vocês que me fez a pergunta. Nós já tivemos vitórias e nós já tivemos derrotas. Nós tivemos derrotas muito graves durante esses 3, 4 anos, e a relação do presidente da República com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado não mudou
e dessa forma não mudará, será a mesma relação institucional. Mas essa é uma Agora sim. Independente, senador. Mesmo assim, essa relação vai se manter. Vai se manter. Repito, a circunstância é uma circunstância pressionada pelo processo eleitoral. Nós estamos no mês de maio, praticamente, há alguns meses da eleição presidencial. Já temos uma pré-campanha eleitoral em curso. É óbvio que os notórios acontecimentos exerceriam uma pressão aqui para a votação. O julgamento disso é um julgamento da sociedade brasileira, que você vai falar. Agora, amanhã tem PL da dosimetria. A análise Veto do da dosimetria. A análise do veto. E tem muitas... Gente, amanhã ainda tem a análise do veto da dosimetria. Eu acho que eu vou me internar hoje, depois da live. Eu vou entrar em modo avião, gente. Essa semana vai ser muito difícil. Olha, isso aqui é só um briefing do que a gente vai passar entre hoje e amanhã. Olha, expectativa de derrubar esse veto. Seria a segunda derrota histórica do governo em 2 dias. Bom, primeiro não será uma derrota histórica, porque a gente mantém e a cada sessão do Congresso se derrubam vários vetos do presidente da República e se mantém vários vetos do presidente da República. Então, a posição do governo em relação ao veto amanhã da dosimetria é a manutenção do veto. E nós vamos sustentar a manutenção do veto, sobretudo, porque se o Congresso Nacional derrubar o veto, vai favorecer organizações criminosas. Como o senhor avalia a condição do presidente do Senado nesse processo? O presidente atuou institucionalmente. O presidente aguardou. Nós tínhamos 78 senhoras senadores e senhores senadores presentes. O presidente aguardou que todos os senadores votassem. Então, não posso atribuir a qualquer resultado a posição e a postura do presidente do Congresso. Senador, foi uma surpresa, não foi? Porque ninguém esperava essa... Não diria que foi uma surpresa, porque nós já esperávamos que ia ser uma votação apertada. Uma votação, quando a gente se julga apertada, ela pode ter uma quantidade reduzida de votos. vou pegar uma água gelada, tá? Falta pouquinho para acabar aqui. O Randolph falou, foi o que mais falou. Depois eu vou colocar um resuminho para vocês aqui também. Mas, enfim, vamos ouvir. Vamos lá, vamos ouvir tudo. Favoráveis, ou poderia também ter uma quantidade favorável, uma ampla vontade do plenário de aprovação. Então, não julgo surpresa. Era uma votação apertada. Então, dentro da votação apertada, no voto secreto, é essa circunstância. Na votação secreta, é possível precisar de onde veio a traição do partido, desses partidos que fazem parte do governo? Gente, nós não vamos transformar isso numa caça às bruxas. Tenho certeza disso. Ninguém vai ficar perdendo tempo procurando saber como votou senador, como votou senadora. O governo está numa crise enorme no Brasil. É a primeira vez desde 300 mil anos que perde um... Bom, primeiro não são 300 mil anos. Não, eu sei, mas não assim, são, então deixa eu te precisar. São 124 anos da última rejeição que teve. Crise enorme é excesso do colega aqui. Não existe crise enorme nenhuma. É uma decisão do Senado. Nós já ganhamos, nós já vencemos. Essa foi uma circunstância de derrota. É assim que se faz o jogo político, entendeu? Lute para vencer, aceite se perder. Se o ideal valer, nunca desista. É o trecho de um sambinha que eu recomendo. A aliança do PT com a Colômbia está mantida? Líder, o senador Flávio está querendo colar o discurso de que foi um recado de que o governo Lula não governa mais até o final do ano. Como é que vocês vão reverter? O senador Flávio tem que se preocupar em buscar voto na sociedade. Tem que se preocupar em dizer para a sociedade brasileira porque o governo deles matou 700 mil pessoas. O presidente Lula vai Ele tem que se preocupar por isso. Não, aí é uma avaliação que cabe única e exclusivamente ao senhor presidente da República. O que o senhor defende? Que deve enviar um outro nome ou esperar as eleições? Não, aí nós nos submetemos, como líderes do presidente da República, ao presidente da República. E nós vamos conversar com ele sobre isso, se ele quiser nos consultar para tanto. Portanto. Então, por enquanto, cautela. O nome posteriormente. Não, essa é uma avaliação que o presidente da República vai fazer. A prerrogativa assiste ao presidente da República de fazer uma outra indicação. Então, o presidente da República deverá avaliar se fará, quando fará, como fará. Negociações ainda hoje para amanhã? Não, amanhã nós vamos sustentar a manutenção do veto da dosimetria. Esperamos que o Congresso Nacional não derrube um veto que representará um favor para as organizações criminosas do Brasil. O
Obrigada. Não, o resultado foi agora. O resultado foi agora. Não. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!